Fala pessoal, esse é o seu Zero Roteiro e hoje nós vamos falar sobre uma das melhores coisas que tinham nos anos 90, que eram os domingos, onde nós passávamos com a família e nos divertíamos. Então, roda a vinheta, editor. E para quem não viveu nos anos 90, hoje eu vou falar para vocês como era viver nos anos 90, como eram os domingos dos anos 90. Os domingos eles começavam geralmente bem cedo, tá? Por volta das 6 horas da manhã, quando nós, que no meu caso era criança, e a minha família, acordávamos cedo e a primeira coisa que nós fazíamos já era ligar a TV. Porque hoje nós temos o YouTube, mas naquela época nós tínhamos a TV. A TV era o nosso streaming, era o nosso YouTube, a TV era o que unia a família naquela época. Então, logo cedo a gente já ligava a TV e o que já estava passando lá? Pesca e Companhia. Quem que lembra do Pesca e Companhia? Eu vou deixar um pedacinho para vocês verem aí. Motores Johnson e Evinrude. Que bom vou viajar todo esse Brasil, terra, mar e rio, peixe bom pescar. Na real bacora pintado, a natureza que tem o seu lado, enquanto sua companhia é tudo vencer. Que companhia. E cara, o Pesca e Companhia era muito legal, era bem bacana. E logo após o Pesca e Companhia já começava o quê? O Siga Bem Caminhoneiro. Cara, que criança que nasceu nos anos 90 que não pegou o Siga Bem Caminhoneiro e não gostava de assistir o Siga Bem Caminhoneiro todo domingo. Bem-vindo, irmão da estrada, saudade você está sentindo, andando pelo mundo afora, mal chega já está partindo. Esta é a sua casa cheia de amigos para te abrigar. Esta é a sua casa que você encontra em todo lugar. Esta é a nossa casa cheia de amigos para te ajudar. Esta é a nossa casa que nos traz lembrança da casa de lá. Mano, era sensacional. A gente sentava lá, muitas vezes, quando eu que peguei os anos 90, acordava, eu já sentava, já ia assistindo o Pesca e Companhia, o Siga Bem Caminhoneiro. Às vezes minha avó e minha mãe, que eu morava com elas, às vezes nem tinha acordado e eu tava lá assistindo o Pesca e Companhia e o Siga Bem Caminhoneiro. E acabando o Siga Bem Caminhoneiro, a gente fazia o quê? Já corria pra feira, porque domingo era de lei. E centenas de pessoas passam pela feira durante o dia. Ela traz muitas opções, e é claro que não tem feira sem a típica barraca de pastel. O pastelzinho já virou queridinho na feira do produtor, reunindo pessoas para um bom bate-papo e para aquela paz. O alimento já ganhou várias versões, sabores e é sempre sucesso. Era feira e pastelzinho, pra quê? Pra já fazer o esquenta pra Fórmula 1. Então a gente já fazia o quê? Já corria pra feira, já comia aquele pastelzinho, aquele clássico de carne com queijo, ou aquele de queijo, ou de pizza, não sei. Deixa nos comentários qual o sabor que você mais gostava de comer nos anos 90 e qual o sabor que você gosta de comer até hoje, né? Porque pastel ainda é moda até hoje, mas nos anos 90 o pastelzinho de domingo era de lei. Então a gente corria pra feira e chegando lá a gente já comia aquele pastel, voltava para casa antes das 10, porque 10 horas era o ritual sagrado da família. Todos se uniam na sala e esperavam começar a corrida para a gente poder ouvir o Galvão Bueno gritando:
Ayrton Senna do Brasil. A vitória! Viralidade! Ayrton! Senna do Brasil! Na ponte de Vercinho Interlagos! Uma grande vitória do Senna! Nossa, era a frase que a gente gostava de ouvir, era a corrida que a gente gostava de ver e a gente ficava torcendo, emocionado para que o Ayrton Senna pudesse ganhar mais uma vez, ou a gente pudesse torcer por ele. Então, a Fórmula 1 era o que unia a família nos anos 90. Infelizmente, hoje a gente não tem tantos representantes lá dentro da Fórmula 1, mas até hoje eu recomendo que vocês assistam a Fórmula 1, que é bem legal. E nos anos 90 era sensacional, cara, era sensacional. E a gente ia assistindo a Fórmula 1 e quando a Fórmula 1 ia chegando no final, a gente já tava com aquele cheirinho do quê? Cheirinho de almoço. E o almoço de domingo era especial. O almoço de domingo era da família, era especial. Então, geralmente, a gente ia pra casa daquela tia que cozinhava bem pra caramba, ou a gente ia pra casa da avó. No meu caso, eu já morava na casa da avó. Então, pra mim, todo domingo era dia de festa, dia especial, né? Então, a gente já ia pra casa da avó, pra casa daquela tia que cozinhava bem. E o almoço era aquele almoço especial. Lá em casa, a gente tinha 3 opções: macarronada, lasanha e carne de panela. As 3 opções excelentes, cara. A gente almoçava já esperando o final da corrida e o começo da temperatura máxima. Que a temperatura máxima muitas vezes trazia aquele filme que a gente já viu 200 vezes, como Lagoa Azul, como Ghost, Do Outro Lado da Vida e tantos outros, né? O pirata. E aqui estão as balas. Nathaniel, o missionário. Juntos, eles vivem uma emocionante aventura pelo amor de uma mulher. A dupla dinâmica, temperatura máxima. Neste domingo, 2 da tarde. A Globo 90 é nota 100. Então, muitas vezes, na temperatura máxima era aquele filme que a gente já tinha visto 200 vezes, mas que muitas vezes a gente queria assistir de novo e queria se juntar com a família ali, para sentar todos na frente da televisão e assistir aquele filme sensacional. Ou a gente queria ter uma distração um pouco melhor, um jogo de perguntas, que a família também respondesse e tudo. A gente colocava lá no Passa-Repassa com o Celso Portiolli. Qual o estado da região norte do Brasil que, quando era território, chamava Guaporé? Qual o estado da região norte do Brasil que, quando era território, chamava Guaporé? Responde ou passa? Passa. Qual responde ou repassa? Repassa. Repassaram, jogar a bomba para a equipe verde. Responde ou paga? Paga. Pagar? Pois é. Rondônia virou estado em 1981. Vamos lá, vamos pagar. E ficava naquela disputa também, às vezes, entre família ali, a gente também ficava quem acerta, quem não acerta. Então, era muito legal, né? E depois disso, a gente já ficava ansioso, porque depois do passo ou repasso ou da temperatura máxima, a gente já colocava lá o Domingo Legal com o Gugu, que era, mano, sensacional. A gente já começava com aquele clima marcante, ou não, às vezes aquele clima descontraído. Então, o Domingo Legal era sensacional, porque cada domingo era uma sensação que começava diferente, né? Às vezes ele começava mais nostálgico, às vezes ele começava mais emocionante, às vezes ele começava mais animado. Então, a gente já via ali aqueles quadros que a gente tanto amava, que era o táxi do Gugu, que era a banheira do Gugu, aquele que eles acordavam de manhã os famosos. Então, era sensacional. Mas o que eu mais me recordo é a banheira do Gugu, né? Prova da banheira! Quer ver com a minha? Você pega! Pega essa bola de Cuidado, Bessa! Vai lá, Cuidado, eu vou chamar uma câmera. Tá gostoso. A banheira do Gugu, você pensa comigo, na época eu era um menino de 5 anos de idade assistindo aquele negócio tudo. Vou deixar até umas imagens pra vocês aí. Aquele negócio tudo. Então, era uma coisa que marcou, né? Hoje em dia, se a gente for falar que a gente assistia nas tardes de domingo ou na qualquer tarde, as pessoas nem acreditam, né? Mas os anos 90 existiram, viu, gente? Não é surto coletivo, não. Então, a gente assistiu o Gugu até o finalzinho. Quando chegava no finalzinho, a gente fazia o quê? Faustão. E muitas vezes a gente ficava naquele Faustão, Gugu, Faustão, Gugu. Por quê?
Porque às vezes lá no Faustão tava lá um cantor famoso que a gente gostaria de ver, alguma coisa, então a gente já colocava no Faustão, colocava no Gugu, colocava no Faustão pra gente saber qual que a gente ia assistir. A gente dançava, a gente curtia, mãe, pai, filho, todo mundo. Lá em casa era mãe, vó, filho, todo mundo dançando, todo mundo curtindo, todo mundo aproveitando, né? Porque segunda já começava de novo aquela rotina cansativa de trabalho, né? Então, domingo era o dia que a gente tinha para aproveitar em família. Então, a gente aproveitava muito e colocando no Fausto Silva a gente já via as videocassetadas, né? Ninguém segura a fúria mortal. Cachorro desse tamanho. Cachorro tipo caçulinha. Olha lá. Olha lá. Ah, vai, Mike Tyson. Olha aí. Olha a olheira do cachorro. Parece um urso panda. Olha lá. Que era um momento de descontração, um momento de dar risada, um momento onde a gente ria em família, se brincava com todo mundo, dava muita risada. E depois das videocassetadas, não podia faltar o Fantástico, né? Amanhã no Fantástico, as novidades do ano: medicina, moda, política, economia, informática, os avanços da ciência, as vantagens da nova pílula anticoncepcional, o super laser fabricado no Brasil, os robôs espaciais, a câmera fotográfica feita de plástico e de papel, o medicamento que vai revolucionar os transplantes de órgãos. O jeito de ser e de viver de Ari Fontoura, o coronel das rolinhas da novela Tieta. O ritmo afro-brasileiro de Leci Brandão. O supercampeão Mike Tyson e a luta contra o alcoolismo. Carro do futuro. Você vai conhecer um revolucionário modelo de carro. Semana, a crônica de Alexandre Garcia. As notícias do domingo no Brasil e no mundo. Fantástico, amanhã, 8 da noite. Oferecimento Cheque Bamerindos, dinheiro vivo, garantido e remunerado. Fantástico, às vezes ele trazia uma matéria interessante, um negócio, sabe, umas coisas legais, então a gente já ficava esperando o Fantástico. E se as matérias do Fantástico não fossem tão interessantes, a gente já colocava lá no Topa Tudo por Dinheiro para ver o Silvio Santos jogando aviãozinho, falando: quem quer dinheiro? Oi! Então... O primeiro aviãozinho para o auditório, Olha só, o primeiro aviãozinho para o auditório. Eu quero mais uma vez lembrar aos senhores telespectadores que não está havendo nenhum desrespeito com o dinheiro. O dinheiro não é o real cada vez mais valorizado. Ele não é estragado, olha só, não é estragado. Vocês podem imediatamente, quando vocês pegam o real, é só tirar essa colinha que está aqui, é só tirar aqui, pronto, tira e aí abre a nota e a nota fica perfeita. As pessoas que estão mandando cartas dizendo que é desrespeito com o real, não há nenhum desrespeito com o real. O aviãozinho é feito de uma forma que não estraga o real. Agora me dá um outro avião, pronto, já mostrei como é que é feito o avião, para evitar que essas pessoas que não têm o que fazer fiquem escrevendo cartas dizendo que nós estamos desrespeitando o real, quando nós também estamos com a maior parte do povo achando que o real é uma moeda forte e que por ser forte, também pode ser entregue aos meus telespectadores através de aviãozinhos. Vamos lá, olha aí, olha lá o primeiro aviãozinho. Aí. Agora o segundo aviãozinho. Então, a gente já estava ali. Ou era o Fantástico com aquela matéria que a gente não podia perder, que às vezes era alguma coisa que estava acontecendo na época, ou o Topa Tudo por Dinheiro, com o Silvio Santos jogando aviãozinho de dinheiro e todo mundo lá doido com os quadros que tinha naquele ali, que tinha uns quadros muito interessantes. Então, se você viveu os anos 90, se você passou por tudo isso, você não pode deixar de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, manda para aqueles seus amigos dos anos 90 lá, que viveram junto com você tudo isso, e também, se você não viveu os anos 90, mas que gostaria de ter vivido, também não deixa de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos, para que eles possam também saber como que foi os anos 90. E esse foi o vídeo de hoje, falando sobre um dos dias mais especiais dos anos 90, que eram os dias de domingo, onde a gente se reunia em família, onde nós estávamos juntos. Os anos 90 era diferente, né? O domingo era mágico, o domingo era simples, era uma coisa que era muito legal de se viver. Hoje, infelizmente, a gente não tem tanto isso, mas
Para quem viveu nos anos 90, nunca vamos esquecer. Deixa o like, compartilha com seus amigos e tamo junto!